Graça e paz a todos. Amados, qual é a atitude do servo do Senhor? Eu digo do servo do Senhor, e não servo de homens. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26, diz o seguinte: o servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento, e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazer o que o diabo quer. E no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo do 9 ao 10, diz o seguinte: por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade, a vontade de Deus, e também sabedoria e entendimento espiritual. Então, vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor e não ao homem, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Então, lá no livro de Timóteo, nós entendemos o que nós aprendemos: que a gente não tem poder de fazer ninguém crer, nós não temos que obrigar ninguém a crer no que a gente está pregando, a gente tem que ter mansidão. Vão existir, como a gente está cansado de saber, pessoas que se opõem quando a gente fala da palavra de Deus. Sabemos que no nosso meio tem pessoas que dizem que podemos viver sem pecar. Muitas pessoas dizem que o pastorado feminino ele é aceito. Muitos dizem que se o cônjuge adulterar ou abandonar, nós podemos nos casar com outro. Então, nós não temos que obrigar ninguém a fazer aquilo que está na sã doutrina. Nós vamos pregar aquilo que a gente crê, tá? Com mansidão. Porque quem vai convencer ele que eles estão errados é o Espírito de Deus, não somos nós. Tá? Então, e no livro de Colossenses, o que ele está dizendo ali? Nós ensinamos a palavra. E o que nós temos que fazer? Orar. Orar na esperança que Deus conceda a essa pessoa arrependimento. Faça ele largar as obras da carne. Então, meus amados, a gente que fala sobre a família, quando a gente lembra lá daqueles dois versículos de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15 e 16, diz o quê? Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus nos chamou para vivermos na paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvará seu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvará sua mulher? Aqui ele se refere, o apóstolo Paulo, da pessoa que estava no casamento, e ele é um descrente, que ele resolveu se divorciar, se apartar. Essa é a parte descrente. Qual é o nosso papel? Não é obrigá-lo a ficar. Não é empurrar versículo da palavra do Senhor a ele. Porque quem vai convencer ele é o Espírito Santo. Porque ele é um descrente. Qual é o nosso papel sendo o cristão? É orar por eles, na esperança que Deus conceda àquele descrente que se apartou o arrependimento. E ele não fique mais prisioneiros do diabo. Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus. Volta logo, Jesus, porque eu já coloquei as minhas vestes brancas.